Bom, nós vamos entender sobre prisma. O prisma, ele pode acontecer, ele vem na prescrição identificado de forma específica, né? E pode acontecer em diferentes direções. Na direção vertical, base superior, base inferior. Na direção horizontal, base nasal, base temporal, depende do olho. E pode ser inclusive oblíquo, eixo a 45, prisma a 45 graus, ou 135 ou 120, num meridiano específico. A análise que a gente vai fazer agora é uma análise base que nos permite entender o alicerce da lente oftálmica para relacionar com o prisma prescrito. Então aqui eu tenho quatro situações de lentes esféricas ou cilíndricas, tanto faz, né? Mas que predominantemente são convergentes ou divergentes. As primeiras duas em azul, essa aqui era para ser vermelho, isso aqui, né? Mas o vermelho está em baixa, está fraquinho, está meio desbotado, então tudo bem, mas é um vermelho giz. O que eu preciso de vocês agora? Isso aqui, criatividade, entender que isso aqui é um nariz. Tá? Então, para referir, como seria uma lente descentrada positiva, se descentrada para nasal, se descentrada para temporal, e como seria uma lente descentrada negativa, divergente, descentrada para nasal ou para temporal. Me ajuda aí. Aqui as lentes positivas. Qual das duas, a de cima ou a de baixo, está descentrada para nasal? A de baixo está descentrada para nasal. Para nasal? Para nasal. A lente de cima, se eu continuasse o desenho aqui, eu teria uma lente assim, centrada, recortada. O centro geométrico da lente seria mais ou menos aqui. E o centro óptico está no mesmo ponto que o centro geométrico? Não, está deslocado. Bloco, centro geométrico do bloco. E aqui seria um referencial para o centro óptico. O centro óptico da lente positiva se desloca em direção da parte mais grossa da lente. Tá? Se eu analisasse o bloco de uma forma maior e só recortasse, fica mais fácil entender também. Então aqui, como eu desloquei o centro óptico do lado nasal, eu tenho a parte nasal da lente mais grossa. Eu chamo assim, ó, descentração nasal, base prismática nasal. Tá? Nesta lente aqui, é uma lente positiva, vou melhorar um pouquinho o desenho, descentrada para o lado temporal. Então, com a descentração temporal, ó, nessa aqui eu vou ter descentração temporal, base prismática temporal. O que eu estou fazendo? Pegando um caso comum de descentração normal, entendendo qual é a base prismática que esta lente comum do nosso cotidiano, de qualquer óculos aí, produz. E isso vai entrar no raciocínio para o prisma. Nesta lente aqui, centro óptico, o ponto mais fino da lente negativa, que é o ponto em que a face externa e interna encontram perfeitamente paralelas entre si. Se olhar a imagem marcada aqui, fica claro que o centro óptico foi deslocado. Para que tenhamos qualquer lente com diferença de bordas, precisamos antes definir quanto de descentração pretendemos. Vamos inverter o raciocínio. A lente tem diferença de bordas porque precisamos de uma descentração. Porque precisamos usar um determinado diâmetro de lente com o centro óptico posicionado no local interessante para nós naquele caso. Que pode ser em função da DNP, que é a descentração tradicional, que a gente já sabe fazer, já tem um vídeo postado. E agora é em função da quantidade de prismas que temos na prescrição recebida a nós. Entregue a nós, recebida por nós. Eu chamo de descentração de 0 graus, eu coloco essa bolinha ali que é para identificar que esse cálculo de descentração aqui está relacionado, todo esse processo está relacionado ao meridiano de 0 graus. Essa é a minha maneira de exemplificar isso, de criar uma estratégia de identidade visual. Então nós precisamos inicialmente definir qual é a descentração
que o olho precisa em função do posicionamento da DNP, né, do olho da pessoa, naquela armação. Isso é simples, a gente já calculou. Agora vem o prisma prescrito. Acompanha. Um exemplo qualquer de prescrição, começando por uma prescrição positiva. Uma dioptria de mais 3 com menos 1 a 0. Logo abaixo, ou lateral, vem identificado 2 prismas, é o símbolo, de base nasal. Significa que a parte mais grossa é de base nasal. 2 prismas. Lembra? Para cada ângulo provoca um prisma. Então são 2 bases prismáticas que são necessárias. Mais ou menos 1 milímetro para cada prisma. Então eu já sei que de um lado a lente talvez precise de 2 milímetros a mais de espessura do que do outro. Talvez eu explique o porquê. Descentração, descentração prismática. Então se eu fosse calcular este prisma aqui, eu teria, ó, descentração prismática de 0 graus é igual a 10 vezes o prisma prescrito dividido pela dioptria. Qual é a dioptria que me interessa aqui? A dioptria do meridiano de 0 graus, que é ele que vai sofrer a descentração. O de 90 graus não me interessa. Qual é a dioptria de 0 graus? Vou escrever do lado para visualizar melhor. Mais 3 com menos 1 a 0. A dioptria esférica é a força do meridiano do eixo. Então, a dioptria que passa, neste caso, a 0 graus, é o mais 3. Como o cálculo tem uma resposta em milímetros, metros, não importa o sinal. Eu poderia ter colocado em módulo, que é esses 2 traços aqui, né? Para identificar que o sinal não é importante aqui. Então, em módulo. 10 vezes 2, 20 dividido por 3, 6,66 milímetros de descentração com base nasal. Para eu poder realizar 2 prismas nesta dioptria, eu preciso que o centro óptico se desloque 6,66 milímetros na direção nasal. Base nasal. Agora, a relação com a descentração normal. Faz de conta que a minha descentração normal deu 4 milímetros. Base nasal. A tradicional, onde a armação é um pouco maior que o tamanho do rosto da pessoa. A DNP fica mais perto do nariz. Isso é o padrão normal. Raramente a DNP é tão larga ou a armação é tão pequena que a DNP fica para fora, né? Então a gente considera a distância nasmopilar uma situação tradicional aqui. Se eu tenho o tradicional, uma descentração de 4 milímetros de base nasal, e tenho uma descentração do prisma, que também é de 6 milímetros base nasal, então vem aqui, ó, o que eu chamo de descentração final. É a relação entre a descentração da DNP com a descentração do prisma. Neste caso, tanto a descentração da DNP como a descentração do prisma são ambos base nasal. Por isso que eu não escrevi aqui. Ele pode ou se somar ou se subtrair. Neste caso, se somam porque são na mesma direção. E aí eu vou obter uma descentração total de 10,66 milímetros. Base nasal. O que quer dizer isso? Quer dizer que nesta lente, para eu fabricar uma lente com a descentração de DNPx, com a DNPx naquela armação, e com esse prisma prescrito, eu precisarei deslocar o centro óptico 10,66 milímetros para o lado nasal. Se eu não fizer isso, fizer só 5 milímetros, provavelmente eu vou puxar a lente na hora da montagem, vai faltar lente para que eu consiga colocar o centro óptico onde ele tem que estar no processo de montagem. Esses 10,66 milímetros são a minha ideia de resultado. Ele só vai acontecer se eu realmente produzir uma diferença de bordas que promova essa descentração. Só há descentração se houver diferença de bordas. Então eu coloco essa descentração aqui.
a descentração final entra no cálculo da diferença de bordas. O que é descentração final? A relação, a unificação em um único pensamento da necessidade de posicionamento do centro óptico em função da DNP e da necessidade de posicionamento do centro óptico em função do prisma prescrito. Tá? Na montagem, para a gente entender e lembrar o que é prisma, para que um óculos esteja prismático, basta que ele esteja fora de DNP. Ah, minha DNP é 32, eu montei um óculos com 35, estando 3 milímetros fora do meu eixo visual, eu estou ali produzindo uma força prismática. Tá? E aí qualquer lente pode ser uma lente prismática. Então aqui eu vou ter o diâmetro do bloco, a dioptria que neste caso é a dioptria de 0 graus, mais 3. A descentração final, 0,1, 0,19, e eu tenho a diferença de bordas, feito o baile. Segue o raciocínio como qualquer outra lente positiva. Após isso, bastaria eu calcular a espessura oposta de 0 graus. Perfeito. Fechou. Não precisa nem cortar. Essa é a situação em que a descentração é nasal e o prisma também é nasal. Se somam. Mas eu poderia ter um prisma de base temporal. Na mesma lente, o médico, o optômetro, o especialista, poderia ter desenvolvido. Aí seria descentração prismática. 10 vezes 3, lá na ponta, ó, dividido pela mesma dioptria, é igual. 10 vezes 3, 30. Dividido por 3, 10 milímetros de descentração. Para produzir 3 prismas em 3 dioptrias, eu preciso de 10 milímetros de descentração do centro óptico. Isso só acontecerá se eu der a diferença entre as bordas. Só que aqui agora tem que prestar atenção, ó. A minha prescrição indicava um prisma de base temporal. Aí, nesta lógica aqui, modifica. Eu tinha a descentração que somavam as duas. Agora eu vou ter uma descentração que subtrai as duas. A primeira é de 4 milímetros e a segunda é de 10 milímetros. E ela é de base temporal. 4 de base nasal com 10 de base temporal, as forças prismáticas são antagônicas, são contraditórias. Eu poderia fazer o seguinte, ó, dar uma diferença de bordas para cá, depois pegar e dar uma diferença de bordas para cá. O que aconteceu? Eu ia engordar a lente, né? Tornar ela mais grossa. Isso é irracional. Ao invés de usar caminhar 4 milímetros para nasal, depois andar ao contrário 10 milímetros, eu faço a relação entre os dois e só desloco a quantidade de milímetros que eu pretendo como resultado final entre as partes aqui. Então o resultado final deu 6 milímetros de base temporal. Por curioso que possa parecer, mesmo a lente sendo uma lente de descentração nasal, que me levaria a esta condição visual aqui, uma parte mais grossa do lado nasal, porque a DNP é pequena. Neste caso, eu teria este padrão de imagem como resultado final do óculos montado. Uma lente em que a descentração é nasal, mas o prisma temporal é mais forte do que a descentração e predominou uma lente fora dos padrões. Dificilmente a gente vê uma lente positiva com a borda da orelha mais grossa. E neste caso, em função dessa condição matemática, isso acontece. Para terminar o cálculo, bastaria eu colocar o 6 no lugar deste aqui. 6 milímetros de descentração final e terminar o cálculo obtendo a diferença de bordas e colocando de novo a diferença de bordas na espessura oposta. Prestando bem atenção, que neste caso o resultado final seria uma lente de prisma base temporal. Então agora nós vamos compreender o mesmo processo que já vimos antes, porém para lentes divergentes, descentradas, prismáticas divergentes. Tendo o mesmo caso, temos a mesma situação que eu inventei aqui, uma descentração prismática, que dava uma descentração de DNP, que dava 4 milímetros base nasal. Na lente divergente, a lente negativa
de concentração, na verdade de 4 milímetros nasal, tem base prismática temporal, olha lá. Ó. Ela é um pouquinho diferente da positiva, que eu até abstraí a informação ali. A descentração era nasal e a base também era nasal. Aqui, quando a descentração é nasal, a parte grossa fica temporal. E aí já muda tudo. Olha na primeira relação do primeiro exemplo. Eu tenho uma dioptria prescrita, -3 com -1 a 90. 2 prismas base nasal. Na verdade é a mesma criação que eu fiz antes. Aumentei um pouquinho a dioptria, ou melhor, botei a mesma dioptria e mudei o eixo. O que me dá a seguinte dioptria. Vou fazer assim só para transpor. Transposição. Copia o eixo, inverte, somando ou subtraindo 90, né? Soma algébrica do esférico do cilindro. Qual é a dioptria esférica que passa a 0 graus? -4. Neste caso, eu não tinha a dioptria esférica já evidente na prescrição. Precisei transpor. Pergunta que todo mundo faz: precisa transpor? Se tu sentir necessidade, sim. Como eu tinha dioptria de 90 graus e não tinha de 0, eu fiz a transposição para poder encontrar a dioptria de 0 graus, que é -4. É sobre ela que eu vou raciocinar. Então vamos lá. 2 prismas base nasal. Vai para cá, ó. 10 vezes 2 prismas dividido pela dioptria de 0 graus. Silêncio. 10 vezes 2, 20, dividido por 4. 5 milímetros de descentração com base temporal. 5 milímetros de descentração base temporal. Tá? Ou melhor, desculpa, eu me induzi o erro. Base nasal, conforme a prescrição de base prismática. Agora eu vou fazer a relação entre a descentração em função da DNP com a descentração do prisma em questão. Olha o que acontece, ó. 4 milímetros, base temporal, lá em cima. 5 milímetros, base nasal. Uia. Lembra que o primeiro somavam os dois, agora diminuiu. Por quê? Porque a lente divergente tem uma condição diferente. 4 com -5, 1, subtrai no caso, né? 1 milímetro de base nasal. Como assim, professor? Quer dizer que eu consigo dar 4 milímetros de descentração e ainda fazer 2 prismas com uma lente tecnicamente centrada? 1 milímetro de descentração é centrada? Sim. O laboratório nos cobra até mais por isso. Mas em muitos casos, como é o exemplo agora, eu posso comprar uma lente pronta, apenas colocando essa lente no lensômetro, como ela já vem de fábrica, na maneira certa, eu consigo com esta lente montar o meu óculos com 4 milímetros de descentração e 2 prismas de base nasal. Lá não é negativo, mais 4. -4, eu botei mais 4, desculpa. -4. Tá? Entra o -4, que é a dioptria de 0 graus aqui, e entra o 1 milímetro de descentração que eu quero. Praticamente uma lente centrada. Eu não pensei em fazer isso, deu sem querer essa lógica, tá? Mas curioso e interessante, tá valendo. Ok? Agora vamos para o exemplo 2. Vou botar aquela cor mais bonita que tem. Vamos para o exemplo 2. O exemplo 2, que na verdade é o exemplo 4, né? Refere também à lente negativa. O mesmo caso, eu não modifiquei o prisma prescrito, só modifiquei a prescrição. O que eu quero é analisar como acontece a miopia em relação à descentração. Vou para o cálculo. 10 vezes o prisma, que é 3, dividido pela dioptria. Esse é o exemplo 4, né? Vai dar 30 dividido por 4. Aqui eu preciso de ajuda. 28, 7,245. Confere ver se está certo. 7,5. Base temporal. Da onde é que eu tirei base temporal? Da prescrição. Tá? Agora, ó. 4 base temporal.
com 4, com 7,5 base temporal, as duas condições de descentração são na mesma direção, então elas se somam, se juntam, né? Uma superfície prismática sobre outra superfície prismática, totalizando 7, 4, 11. 11,5 milímetros base temporal. Tem que escrever isso aqui para não esquecer. O que é isso? Para colocar os 4 milímetros de descentração nasal mais os 3 prismas de base temporal na lente de menos 4 a 0 graus, eu preciso ter 11,5 milímetros de descentração. E com isto, aí aqui eu vou ter 11,5 vezes 4 aqui, né? Vezes 0,1, vezes 0,19, vezes o diâmetro, para ter a diferença de bordas que eu preciso, e aí vou colocar, a partir dali, calculando a espessura E, o ET e o EO, como a gente já sabe fazer, com a diferença de bordas obtida. Olha só, para fazer 11 milímetros de diferença de bordas, lembra que eu falei, ó, bem simplesinho. Para cada 3 dioptrias, para cada dioptria eu tenho aproximadamente 1 milímetro de espessura. Então eu tenho 3 milímetros. Para os 3 milímetros eu tenho 7. Ou seja, aqui eu tenho pelo menos mais 1,5 milímetro. Eu vou ter cerca de 4,5 a 5 milímetros de diferença de bordas para poder agradar a minha DNP prescrita e o meu prisma. Então a gente vai ficar com meio centímetro mais de espessura de um lado do que do outro. É assim mesmo. Certo? Neste caso, que é o segundo caso, eu tenho que fabricar lente. Se eu não fabricar, eu não vou ter como montar a lente que eu peguei pronta. Mas não significa que eventualmente uma lente pronta não satisfaça todas as condições do caso que eu preciso realizar. Lembrem, o nosso laboratório nos cobra mais por isso. Se vocês comprarem esse produto aqui montado, vocês vão pagar pela lente e pelos prismas. É cobrado individualmente cada prisma. Neste caso, é só um trabalho de deslocar a lente, não tem fabricação especial. Teoricamente não deveria ser cobrado os prismas. Nesse caso sim, é uma pedreira fabricar com tanta diferença de bordas. Dependendo do bloco, tu pode até ter problema de fabricação, porque não tem massa, não tem volume de espessura suficiente. Tá?